Eu sou a Nova. Eu sou o Aloy. E isso é o OpenClaw Daily. O novo release estável do OpenClaw acabou de cair, e já está dominando a conversa de hoje. Porque esse realmente muda a conversa. Mais abrangência de provedores. Mais ferramentas para operadores. Melhor onboarding. Limites mais claros do códex. Carregamento de plugins mais rápido. Diagnósticos melhores. Isso não é um remendo cosmético. Então começamos onde devemos começar. OpenClaw versão 2026.4.22. Depois alargamos para Chrome como superfície de agente navegador, Cursor como superfície estratégica de codificação, o Google separando treinamento de inferência, a OpenAI avançando para superfícies de trabalho completas, e a Anthropic lembrando todos que acesso a Shell é alavancagem. O maior ponto sobre a V2026.4.22 é que não é um release de uma funcionalidade só. São várias direções estratégicas ficando mais claras de uma vez. Começamos pelo suporte ao Chai. OpenClaw agora adiciona a geração de imagem da Chai, Text-to-Speech, Speech-to-Text e suporte à transcrição em tempo real, incluindo modelos de imagem Grok, edições com imagem de referência, múltiplas vozes ao vivo, vários formatos de saída de áudio, transcrição em lote e transcrição em streaming de voice call. Isso importa porque move a Chai de um endpoint de modelo estreito para uma superfície de provedor mais completa e capaz de mídia dentro do OpenClaw. E o release não para por aí. A transcrição em streaming agora se expande pela Deepgram, Eleven Labs e Mistral também, com a Eleven Labs ganhando transcrição em lote do Scribe versão 2 para mídia de entrada. Isso é uma história direta de construtores e operadores. Fluxos de voice call e áudio de entrada ficam menos atrelados a uma família de provedores, o que torna o produto mais resiliente para implantações reais onde custo, latência e preferência de provedor variam por tarefa. A mudança no TUI também é mais importante do que parece. A versão 2026.4.22 adiciona um modo de terminal local embutido para rodar chat sem gateway enquanto ainda mantém os portões de aprovação de plugins aplicados. Essa é uma mudança muito real de qualidade de vida e implantação. Cria um caminho mais limpo para o uso local e nativo em terminal sem fingir que segurança ou aprovações devem desaparecer só porque o gateway está fora do circuito. E depois tem o onboarding. O fluxo de setup agora pode auto-instalar plugins de provedores e canais faltantes para que uma configuração de primeiro uso possa completar sem recuperação manual de plugins. Isso é uma daquelas mudanças que parecem pequenas nas notas de release e enormes na experiência vivida do produto. O atrito do primeiro uso é onde muita confiança se perde. Se o setup parece frágil, o produto inteiro parece frágil. O registro de modelos pelo chat é outra adição silenciosamente forte. O novo comando /models_add significa que você pode registrar um modelo pelo chat e usá-lo sem reiniciar o gateway. Isso é exatamente o tipo de melhoria de qualidade para operadores que reduz cerimônias desnecessárias. Faz a exposição de modelos parecer mais administração em tempo de execução e menos cirurgia de configuração. O padrão mais profundo é que o OpenClaw continua ficando mais sério sobre ser um time que coordena várias superfícies em vez de só expor um modelo atrás de uma caixa de chat. Mais abrangência de provedores, mais flexibilidade de transporte, mais capacidade de mídia ao vivo, e menos fricção entre o operador e o runtime. E a razão disso importar é que essas mudanças se empilham umas sobre as outras. A Chai ganhando imagens, fala e transcrição em tempo real dentro do mesmo ambiente não é só um ponto de expansão de provedor. Significa que operadores podem tratar a Chai como parte de uma estratégia real de roteamento multimodal em vez de um experimento lateral. Deepgram, Eleven Labs e Mistral expandindo o caminho de transcrição significa que fluxos de trabalho de voz param de parecer uma dependência de provedor único e começam a parecer algo que você pode arquitetar deliberadamente em torno de custo, velocidade e qualidade. O modo de terminal local embutido importa pela mesma razão. Muitos produtos parecem flexíveis até você descobrir que o caminho conveniente e o caminho seguro são produtos diferentes. Permitir que pessoas rodem chats localmente sem o gateway mantendo os portões de aprovação de plugins aplicados é um sinal muito prático de que o OpenClaw está tentando reduzir a fricção de implantação sem abandonar controles de operadores. Isso é o que pensamento maduro de runtime parece.
A história do onboarding também é maior do que parece. Auto-instalar plugins de provedores e canais faltantes colapsa um dos modos de falha mais irritantes em um sistema multiprovedor, o momento em que o produto parece promissor, aí quebra antes de você poder realmente provar valor. Se o caminho do primeiro uso é frágil, toda a pilha parece frágil. Se o caminho do primeiro uso é auto-regenerador, o runtime ganha confiança mais rápido. E o registro de modelos ao vivo pelo chat é exatamente o tipo de detalhe que importa quando a velocidade de lançamento de modelos fica absurda. Se a fronteira muda a cada poucos dias, operadores não podem se dar ao luxo de ter um fluxo de trabalho onde todo novo modelo é um ritual manual de reinício. O runtime tem que parecer administrável em movimento. É nisso que esse release continua empurrando. Algumas das mudanças mais importantes da versão 2026.4.22 não são balas de funcionalidade chamativas. São movimentos de limpeza que tornam o runtime mais honesto e menos propenso a desvios. Uma das mais importantes é a mudança de autenticação do OpenAI Codex. OpenClaw remove o caminho de importação de autenticação do Codex CLI do onboarding e descoberta de provedores. Então não copia mais material ou outro.codex nas lojas de autenticação de agentes. Login pelo navegador ou pareamento de dispositivo agora é o caminho. Isso importa porque material de identidade copiado entre fronteiras de ferramentas é exatamente o tipo de conveniência que se torna uma bagunça de segurança e depuração a longo prazo. Existe também uma história mais profunda de consistência de Arnes aqui. A release roteia as voltas nativas do Codex App Server através de Prompt Oaks, Compaction Oaks, Message Write Oaks e Lifecycle Oaks como LLM Input, LLM Output e Agent End, enquanto adiciona costuras de extensão de bundle plugin para middleware assíncrono de toResult. O valor prático é que o comportamento do Codex PS para de derivar do comportamento do PIPS. Quando integrações divergem entre arnesses, operadores ficam surpresos. Essa release tenta reduzir essas surpresas. O movimento do overlay de GPT-5 importa pela mesma razão. O overlay de prompt de GPT-5 agora vive no provider runtime compartilhado para que modelos compatíveis com GPT-5 recebam o mesmo comportamento em OpenAI, OpenRouter, OpenCode, Codex e outros provedores de GPT. Isso é uma real limpeza arquitetural. Em vez de um provedor carregando comportamento especial como uma kick de plugin, o runtime começa a tratar esse comportamento como uma capacidade cross-provider. A exportação de diagnósticos é mais uma vitória para o operador. A gravação de estabilidade Payload Free está habilitada por padrão, e agora existe uma exportação de diagnósticos pronta para suporte com logs sanitizados, status, health, config snapshots de estabilidade para relatórios de bugs. Isso é exatamente o tipo de coisa que torna suporte e debug menos dependente de anedotas vagas e mais dependente de estado reproduzível. E também há vitórias sérias de limpeza de performance. O carregamento de plugins bundleados fica dramaticamente mais rápido com o carregamento nativo de GT para módulos Distribute, e o runtime do plugin Doctor fica significativamente mais curto ao preferir entradas dist instaladas e caminhos de lazy loading. Esses não são manchetes glamorosas, mas são o tipo de mudança que molda o quanto competente um sistema parece sob uso real repetido. Essa é a leitura de operador dessa seção intermediária da release. Menos esquisitices de alta. Menos deriva de Arnes. Caminhos de startup mais rápidos. Melhores diagnósticos. Comportamento de runtime mais consistente. Essas são exatamente as mudanças que fazem um agent runtime maduro parecer confiável em vez de temperamental. O resto da versão 2026.4.22 continua preenchendo a camada de operador. Suporte a TensorCloud chega como plugin de provedor bundleado com onboarding de token Ruby, entradas de catálogo de modelos e metadados de precificação em camadas. Suporte a endpoint de imagem estilo Azure OpenAI é corrigido para que geração e edições de imagem funcionem contra recursos OpenAI hospedados no Azure com Altri. Comportamento de URL de deployment corretos. Backends locais compatíveis com OpenAI ganham contabilidade de streaming usage melhor para que totais de tokens parem de degradar em contagens obsoletas ou desconhecidas. O manuseio de precificação e status de modelos também recebe limpeza.
Preços de OpenRouter e Light LLM agora buscam assincronamente na inicialização, timeout de busca de catálogo são estendidos, /status ganha um campo runner, e a renderização de status de modo rápido fica mais honesta. Essas são exatamente as de detalhes que tornam um time multiprovider mais legível quando algo estranho acontece. O manuseio de sessão também recebe correções importantes de correção. Reset diário e bookkeeping de manutenção idle param de interferir na atividade ou podar rotas recém-ativas. Travas de escrita de transcrição se tornam não reentrantes por padrão, e superfícies de lista de sessão ganham filtros e previews melhores. O padrão útil é simples: menos ruído de manutenção enganoso, menos deriva de estado e melhor visibilidade do operador sobre o que o runtime realmente está fazendo. Há também uma história mais ampla de plugins e transporte. Onboarding pode mostrar o plugin oficial de Wacom mais claramente, o WhatsApp ganha citação de replay nativa mais encaminhamento de System Prompt por grupo e por direto, tópicos de fórum do Telegram fazem cache de metadados recuperados mais efetivamente, e busca de memória ganha um caminho de recall splitvec melhor. Nenhum desses é a release inteira. O ponto é o acúmulo. A versão 2026.4.22 parece o OpenClaw tornando o runtime mais completo através de provedores, transportes, diagnósticos e arnesses todos de uma vez. A leitura prática da release é esta. OpenClaw está ficando mais sério sobre ser a camada que coordena muitas superfícies em vez de meramente expor um modelo atrás de uma caixa de chat. Mais amplitude de provedores, mais ferramentas de operador, fronteiras de outro mais limpas, diagnósticos mais fortes e menos deriva de ARNs. Essa é a espécie de release que importa depois do demo. E porque pousou hoje, merece o início do episódio. Antes de voltarmos ao resto da luta da superfície de Builder, precisamos parar em um grande novo desenvolvimento. O GPT 5.5 aparentemente acabou de pousar no Codex. E isso não é uma nota de rodapé. Se a atualização é real e tão significativa quanto parece da superfície, é uma das maiores mudanças ao vivo em todo o mercado de Builder porque muda a expectativa base para como uma superfície de código pode parecer. Devemos ser cuidadosos em superestimar specifics que ainda não avaliamos independentemente. Mas mesmo sem fingir saber cada delta, as implicações estratégicas já estão claras. Se o GPT 5.5 é materialmente melhor em codificação de long context, uso de ferramentas, planejamento ou confiabilidade de agente dentro do Codex, todo builder sério sente isso imediatamente. Por que saltos de modelo nesse nível não ficam isolados dentro de um produto? Eles mudam pontos de comparação. Eles mudam o que usuários toleram de outras ferramentas. Eles mudam o que conta como rápido o suficiente, inteligente o suficiente, confiável o suficiente e vale o pagamento. Eles mudam como uma seção de código deveria parecer quando o modelo está genuinamente ajudando em vez de meramente sugerindo. E para o OpenClaw especificamente, a questão-chave não é se isso significa que você se torna OpenAI-only. Não significa. A questão-chave é como o movimento importante de classe GPT muda roteamento, overlays padrões, expectativas de operador e o equilíbrio entre neutralidade de provedor e vantagem específica de provedor dentro de um runtime multiprovider. De algumas maneiras, um grande salto de GPT 5.5 torna o OpenClaw mais importante. Alguém ainda precisa decidir quais tarefas devem rotear para o modelo premium mais forte, quais tarefas devem permanecer em provedores mais baratos, como esses modelos são surfaceados através de caminhos de chat e terminal, como fallbacks funcionam, como prompts permanecem consistentes e como o sistema evita se transformar em uma pilha de exceções customizadas toda vez que um lab dá um salto à frente. É exatamente por isso que os detalhes da release V2026.4.22 importam mais nesse contexto, não menos. Comportamento compartilhado de overlay de GPT. 5 através de provedores compatíveis importa mais se os modelos de classe Frontier OpenAI estão se movendo rapidamente. Limpeza de Codex Path importa mais se o Codex se torna uma superfície mais importante. Registro de modelo no lado de chat importa mais se operadores precisam expor novos modelos sem reiniciar o mundo. Exportação de diagnósticos importa mais se equipes precisam comparar performance, custo e comportamento logo após uma mudança de modelo. Existe também uma história de estratégia de produto aqui.
Se o GPT 5.5 melhorar significativamente a experiência nativa do Codex, a pressão sobe imediatamente sobre o cursor, Claude Code, caminhos de codificação alimentados pelo Gemini, e todo assistente de terceiros cuja defesa depende da camada de fluxo de trabalho permanecendo mais valiosa que o modelo subjacente. Se o modelo melhorar rápido o suficiente, produtos que apenas adicionam polimento são espremidos com força. Os produtos com mais chance de sobreviver a essa pressão são aqueles que adicionam orquestração, memória, aprovações, delegação, alcance de canal, execução em segundo plano e estrutura de fluxo de trabalho durável. Em outras palavras, sistemas que ajudam equipes a operacionalizar o progresso do modelo em vez de apenas envolvê-lo. E esse é o ângulo do OpenClaw que mais importa. O OpenClaw não vence fingindo que avanços de modelos de fronteira não importam. Ele vence facilitando a absorção desses avanços. Mais fácil de comparar. Mais fácil de rotear. Mais fácil de trocar em fluxos de trabalho existentes sem reconstruir toda a pilha cada vez que um laboratório lança uma atualização importante. Há também uma camada de psicologia de mercado aqui. Se desenvolvedores abrirem o Codex e de repente sentirem uma melhoria drástica, o capital se move, a atenção se move, e a ansiedade do roadmap se move junto. Equipes que achavam que tinham 6 meses de margem podem se sentir expostas em 6 minutos. É assim que as guerras de superfície aceleram. E o enquadramento certo não é um ou outro. É que o lançamento do OpenClaw e o momento do GPT 5.5 se reforçam mutuamente. O OpenClaw acabou de enviar mais recursos de runtime de que você precisa quando o movimento de modelos fica mais rápido, melhor infraestrutura de provedores, melhores controles de operador, melhores diagnósticos, caminhos de integração mais limpos com o Codex, manuseio de plugins mais rápido e exposição de modelos mais fácil. Então a resposta certa a um possível momento GPT 5.5 não é pânico e não é negação. É clareza arquitetural. Se modelos de fronteira estão se movendo assim rápido, os sistemas que mais importam são aqueles que permitem que construtores explorem esse movimento sem ficar presos nele. A maior história prática de navegador neste lote é o Google trazendo navegação automática para o Chrome para usuários empresariais. E o motivo para prestar atenção não é porque soa impressionante em um comunicado de imprensa. É onde a automação aterrissa. O navegador é onde uma enorme parcela do trabalho real ainda acontece. Não em um fluxo de trabalho de API dedicado. Não em um agente conectado ao Slack. No navegador. Sistemas de CRM, ferramentas internas, compras, recrutamento, filas de suporte, pesquisa de fornecedores, reservas de viagem, painéis e tarefas administrativas cheias de formulários já vivem lá. Então, se você quer automatizar trabalho, o navegador é uma superfície de alavancagem extremamente alta. E o Google sabe disso. O movimento estratégico aqui não é o Google tem um agente. Todo mundo tem um agente. O movimento estratégico é que o Google está tentando tornar o próprio Chrome a superfície empresarial aprovada para trabalho agentico. Há uma diferença entre um chatbot de fornecedor que pode abrir uma aba do navegador e o próprio navegador se tornando o canal sancionado onde a automação acontece. De acordo com o anúncio, o Gemini pode entender o contexto ao vivo dentro das abas abertas e ajudar com coisas como inserir dados em um CRM preferido com base no conteúdo de um Google Doc, comparar preços de fornecedores entre abas, resumir um portfólio de candidatos antes de uma entrevista, agendar reuniões e tarefas similares nativas do navegador. Isso não é uma demonstração. Isso está descrevendo a fila de trabalho real da maioria dos trabalhadores do conhecimento. O detalhe de humano no loop importa mais que a demonstração, porém. O Google diz que um humano ainda revisa e confirma a ação final antes de executá-la. Essa é a arquitetura certa para a automação de navegador empresarial. Não porque o Gemini não seja capaz de navegar autonomamente por coisas, mas porque o modelo de confiança organizacional para automação de navegador ainda não acompanhou a curva de capacidade. Essa é uma distinção realmente importante. Autonomia completa nem sempre é o objetivo. O padrão prático para trabalho de agente útil é frequentemente ter o modelo fazendo a parte tediosa do meio da tarefa, puxando os dados, preenchendo o formulário, estruturando a comparação, enquanto o usuário revisa e aprova o estado final. Esse é um modelo de implantação muito mais realista do que fingir que o agente deve lidar com tudo sem supervisão.
e isso se encaixa em como o time empresarial realmente pensa sobre a automação. A maioria das grandes organizações não quer agentes de caixa preta tomando decisões consequentes. Eles querem automação estruturada com pontos de verificação visíveis. O Google enquadrando isso como humano no loop é posicionamento inteligente? Significa que o TI pode aprovar a ferramenta sem assumir responsabilidade limitada pelo que o agente faz. Há também um jogo de controle mais profundo aqui que construtores devem prestar atenção. O Google está emparelhando o recurso com skills de fluxo de trabalho salvos, habilitação de políticas e recursos do Chrome Enterprise Premium para detectar ferramentas de inteligência artificial não sancionadas, extensões comprometidas e o que eles chamam de atividade anômala de agente. Então a mesma empresa está oferecendo automação sancionada para trabalhadores enquanto também dá mais visibilidade sobre caminhos de automação rivais ou improvisados. Isso não é coincidência. Isso é a estratégia de produto. Se o Chrome é a superfície de automação aprovada, então qualquer outra ferramenta de agente de navegador é por definição o caminho não sancionado que aparece em um relatório de segurança de TI. O que significa que toda empresa independente de agente de navegador agora tem que responder uma pergunta mais difícil. O que você adiciona que o próprio Chrome eventualmente não vai lançar? Se o fornecedor do navegador possui tanto o caminho de automação quanto a política de segurança ao redor dele, a defesa tem que estar em algum outro lugar. Para o OpenClaw especificamente, isso é um lembrete de enquadramento útil. O valor não é que existe um agente que pode usar o navegador. O valor está em quanto a orquestração, memória, controle de política, alcance de canal e execução multisuperfície ficam acima da ação bruta do navegador. Se o Chrome absorver a camada estreita de tarefa do navegador, a oportunidade para sistemas como o OpenClaw é ser a camada de operador mais ampla acima dele, a camada que decide qual superfície recebe a tarefa, não apenas a camada que executa a tarefa em uma superfície específica. Essa é a forma certa de pensar sobre essa história. O Chrome se tornando uma superfície de agente de navegador gerenciado não destrói o caso de uso para orquestração de nível mais alto. Na verdade, esclarece onde o valor precisa viver. E há outro ângulo prático de caso de uso aqui para equipes construindo ferramentas internas. Muito da automação empresarial morre porque o fluxo de trabalho atravessa 3 sistemas feios que ninguém quer integrar adequadamente. Um painel interno, um portal de fornecedor, uma planilha, um CRM. Trabalho de agente nativo do navegador é atraente porque pode preencher essas lacunas sem esperar que cada proprietário de sistema exponha uma API bonita. Isso não faz do navegador a camada de integração ideal para sempre, mas o torna uma camada transicional muito poderosa para empresas reais com pilhas bagunçadas. É exatamente por isso que o navegador continua sendo estratégico. É o lugar onde sonhos de integração quebrada vão sobreviver. Se o agente do navegador consegue mover dados através das feias costuras em uma organização mais rápido do que o RoadMapDT consegue limpar essas costuras, o agente do navegador ganha orçamento. E se o próprio Chrome se tornar um invólucro confiável em torno desse comportamento, então o Google é puxado muito mais fundo no fluxo de trabalho operacional do que um fornecedor de chatbot normalmente seria. Existe mais uma dimensão na história do Chrome que vale a pena nomear diretamente, a camada de dados. Quando Gemini lê o contexto de abas ao vivo para ajudar com atualizações no CRM ou comparações de fornecedores, esses dados estão passando pela infraestrutura do Google. Para a maioria dos deployments Enterprise, isso vai exigir uma análise cuidadosa de quais dados saem do endpoint, o que é registrado, e quais são os compromissos do Google em relação ao tratamento de dados para os recursos do Enterprise Premium. Isso não é um motivo para ignorar a capacidade. É um motivo para entender o contrato antes de fazer o deploy. Essa é exatamente o tipo de questão operacional que distingue um builder que faz chip de forma responsável de alguém que só corre atrás da demo mais nova. Agentes de navegador que leem conteúdo de abas ao vivo estão lidando com alguns dos dados mais sensíveis de uma organização, documentos ativos, registros de CRM, negociações de preços, perfis de candidatos. A automação só é útil se a governança de dados ao redor dela for crível. Também vale a pena notar o que isso significa para o curto ou médio prazo. O Chrome Enterprise não alcança todo mundo instantaneamente. A maioria das organizações tem ciclos de procurement longos, governança de TI complexa, e políticas de navegador legadas que desaceleram qualquer novo recurso de plataforma da anúncio até o deploy amplo.
Então o recurso de auto-browse vai importar muito em 2 ou 3 anos para empresas que o adotarem, mas a janela imediata para ferramentas independentes de agente de navegador não está se fechando da noite para o dia. Esse é um ponto justo. A ameaça é real, mas não é instantânea. E a pergunta que toda startup de agente de navegador deveria estar fazendo agora é se estão construindo algo defensável antes que o Chrome feche a lacuna, ou se estão construindo algo que se torna irrelevante no momento em que o Chrome chips o equivalente. Essa é uma pergunta estratégica sobre o seu roadmap, não apenas sobre o seu produto atual. Os builders que vencem nesse ambiente são aqueles que constroem acima da camada superficial em vez de dentro dela. Não apenas a execução de tarefas, mas o contexto, a memória, o gerenciamento de políticas, a orquestração entre canais que o Chrome não está tentando dominar. Isso é um produto mais difícil de chipar, mas é o mais defensável. A história do Cursor é maior do que fofoca de startup. O TechCrunch reporta que o Cursor estava a caminho de fechar uma rodada de financiamento de 2 bilhões de dólares com uma avaliação de 50 bilhões, quando a SpaceX entrou com um acordo de colaboração e um caminho para uma aquisição de 60 bilhões mais tarde neste ano. Mesmo que a aquisição nunca se concretize, a estrutura aparentemente ainda dá ao Cursor uma grande linha de vida de capital e compute. Mas a pergunta mais interessante não são os mecanismos do acordo. É o que o acordo diz sobre como o mercado reposicionou o coding com inteligência artificial. Há 12 meses, ferramentas de coding com inteligência artificial eram uma categoria bacana de produtividade para desenvolvedores. Um pouco de mágica de autocompletar, talvez um chat no editor. A pergunta interessante era qual modelo produzia melhores completions. Agora a pergunta interessante é quem controla a própria superfície de coding. E essa é uma pergunta muito diferente. A interface onde o código é escrito, inspecionado, corrigido, testado e iterado é onde o hábito do usuário se forma. É onde dados sobre trabalho real se acumulam. É onde a preferência de modelo se torna sticky. E é onde fluxos de trabalho de nível mais alto, planejamento, jobs em background, artefatos, loops de review, contexto de repo, uso do navegador e verificação, podem se tornar moads de produto em vez de inferência commodity. É exatamente por isso que dinheiro de escala de infraestrutura está aparecendo. A SpaceX não está comprando o Cursor porque quer melhor autocompletar para seus engenheiros. Está comprando o Cursor porque vê uma janela para emparelhar capacidade de compute com uma superfície de código incrível e contar uma história de inteligência artificial mais forte ao redor e depois do IPO. A superfície de coding é onde o hábito de long tail se forma. Se você usa essa superfície, você usa muito da demanda de inferência do Treon. O Cursor também parece mais exposto agora do que há alguns meses, e o time do Cursor quase certamente sabe disso. Não é mais apenas competir com outros wrappers. Está sob pressão de superfícies de trabalho mais nativas em ambos os lados, Cloud Code de um lado, Codex do outro, e produtos de ambiente operacional mais amplos como o OpenClaw nas bordas. A pergunta para o Cursor não é simplesmente se ele tem boa ou X, tem. A pergunta é se uma interface de código standalone pode manter sua posição uma vez que fornecedores de modelo e fornecedores de compute ambos decidam que a camada superficial é estratégica. Uma vez que ambos os lados do mercado decidam competir no seu nível, o produto standalone precisa de um moat muito mais forte ou de um somponsor muito mais forte. O que é exatamente o que a SpaceX está oferecendo? Um somponsor de compute e um escudo de capital. Isso pode ser suficiente para sobreviver à pressão de cima. Ou pode apenas adiar a pergunta. A conclusão para builders dessa história é direta independentemente de como a aquisição do Cursor ficar. Não pense em coding com inteligência artificial como autocompletar, só que melhor. Pense nisso como uma briga pelo trabalho padrão para a criação de software. E uma vez que isso se torna verdade, uma vez que a superfície em si é o prêmio pressão de aquisição, pressão de bundling e pressão de preços começam a se intensificar todas ao mesmo tempo. A briga da camada superficial é real, e não está limitada ao coding. Está acontecendo em navegadores, em geração de imagens, em orquestração de agentes, em fluxos de trabalho de documentos. O padrão comum é que o modelo subjacente está se tornando barato e acessível, então a briga sobe para a superfície que organiza como as pessoas realmente usam o modelo para fazer trabalho.
E é por isso que os jogadores de infraestrutura querem essas superfícies. O modelo é uma commodity. A superfície é onde a margem vive. Também vale a pena perguntar o que isso significa para builders que não são do tamanho do cursor. Se você está construindo uma ferramenta de coding ou um fluxo de trabalho de desenvolvimento assistido por inteligência artificial, as dinâmicas competitivas acabaram de ficar mais intensas. Os labs estão competindo na sua camada. Empresas de infraestrutura querem sua camada. E o melhor financiado player independente acabou de se tornar um alvo de aquisição potencial para uma empresa de foguete. Parece sombrio, mas existe um caminho realista através disso. Os builders que sobrevivem a esse tipo de pressão de consolidação são geralmente aqueles que servem um caso de uso genuinamente não atendido, constroem locking forte de comunidade e fluxo de trabalho cedo, e evitam depender demais da boa vontade de um único fornecedor de modelo. Se sua ferramenta de coding é basicamente um wrapper de API com boa UX, o Moat é fino. Se sua ferramenta de coding tem memória real, gerenciamento de contexto real, integração real com como um time específico trabalha, o Moat é muito mais difícil de replicar. E a situação do cursor ilustra exatamente por que isso importa. O cursor tem uma ótima UX. Mas uma ótima UX não é suficiente quando os players de infraestrutura decidem que a sua superfície é estratégica. As ferramentas que duram são aquelas que estão profundamentado na forma como seus usuários realmente trabalham, não apenas as que têm experiência de editor mais bonita. Há também um ângulo de builder operações aqui que é fácil perder. Uma vez que a superfície de codificação se torna estratégica, a pergunta deixa de ser apenas qual assistente escreve melhor código. Torna-se qual ambiente lida melhor com planejamento, tarefas de longa duração, retentativas, memória de repo, revisão, permissões e passagem de controle. É por isso que o mercado continua derivando de ajuda de codificação no estilo chat para bancadas de trabalho mais agenticas. A bancada de trabalho está mais próxima de como o software realmente é distribuído do que uma única caixa de prompt jamais esteve. E é também por isso que a categoria fica mais difícil de julgar a partir de demos chamativas. Uma sugestão de edição polida é fácil de demonstrar. Um sistema que mantém contexto ao longo de um dia de trabalho real, usa o navegador quando necessário, retentativa com segurança após falhas e deixa para trás artefatos que uma equipe pode realmente inspecionar, isso é mais difícil de demonstrar, mas muito mais valioso. A luta na camada de superfície será cada vez mais vencida nesses detalhes operacionais tediosos, não apenas em quem tem o autocomplete mais bonito. A próxima geração de TPU do Google está sendo dividida em 2 chips, um voltado para treinamento e outro para inferência. E o motivo pelo qual isso vale mais do que uma rápida menção de benchmark é o que a própria divisão sinaliza sobre para onde o mercado se moveu. A verdadeira história aqui não são os números de desempenho. Não a ostentação de benchmarks. Não a nomeação da marca. A verdadeira história é que um dos maiores provedores de nuvem agora está sendo explícito sobre algo que o mercado tem lentamente admitido por um tempo. Treinamento e inferência são trabalhos diferentes, com economias diferentes, comportamentos de escalabilidade diferentes e gargalos diferentes. Treinamento é sobre throughput em escala. Você quer mover o máximo de dados possível o mais rápido possível, com paralelismo massivo, ao longo de uma execução longa. O modelo de custo é medido em execuções de treinamento, e o gargalo geralmente é a largura de banda de memória e a comunicação entre chips. Inferência é quase o oposto em muitos aspectos práticos. Você quer baixa latência para requisições individuais, alto throughput para usuários concorrentes, custo previsível por token e a capacidade de escalar horizontalmente com demanda irregular. O gargalo geralmente é a latência do primeiro token e o custo sustentado por requisição na cauda da distribuição. Esses são genuinamente problemas de otimização diferentes. Por muito tempo, o mercado de GPUs mascarou essa distinção porque o hardware da NVIDIA era bom o suficiente em ambos para que a especialização não valesse a complexidade arquitetural, mas a escala dos gastos com infraestrutura de inteligência artificial ficou grande o suficiente para que até ganhos relativamente pequenos de eficiência, 80% melhor desempenho por dólar, como o Google está reivindicando, justifiquem silício especializado. Para builders, o que importa é a implicação prática. O centro de custo que determina se seu produto pode existir geralmente não é o glamouroso execução de treinamento única.
É a conta contínua de inferência. É o que acontece depois do demo de lançamento, quando os usuários estão realmente enviando prompts, gerando imagens, executando agentes e esperando baixa latência a um custo sustentável. Uma vez que os provedores dividem o caminho do hardware tão claramente assim, eles estão dizendo onde a pressão de margem realmente está. O lugar mais barato para treinar um modelo pode não ser o melhor lugar para servi-lo. O melhor hardware para uma execução interna gigante pode não ser o hardware certo para um produto voltado para o usuário com demanda irregular e orçamentos de resposta apertados. E o Google não está dizendo que a NVIDIA está ultrapassada. Ainda está prometendo os chips mais recentes da NVIDIA na nuvem e ainda trabalhando com a NVIDIA em rede. Então esta não é uma história de substituição limpa ou uma tentativa de forçar builders a um único caminho de silício de um fornecedor. É uma pilha de nuvem mais especializada onde o hiperscaler quer mais alavancagem sobre quais cargas de trabalho pousam em qual silício. O movimento estratégico é que o Google consegue otimizar ambos os lados da equação separadamente. Melhor hardware de treinamento significa custos internos de P&D mais baixos e iteração mais rápida de modelos. Melhor hardware de inferência significa custos de serving mais baixos e melhores margens em chamadas de inteligência artificial na nuvem. Ambos importam para uma empresa que está tanto treinando modelos de fronteira quanto vendendo-os via API. Para builders que não estão treinando seus próprios modelos, a inúmera imediata é prática. A escolha de infraestrutura está ficando mais específica por carga de trabalho. Se você é sério sobre lançar produtos de inteligência artificial em escala, você precisa cada vez mais raciocinar sobre onde o treinamento mora, onde a inferência mora e quanto sua arquitetura depende da estrutura de custos de um fornecedor permanecendo favorável. O hardware está ficando mais especializado porque as cargas de trabalho são diferentes o suficiente para que a especialização valha o custo. Esse é um sinal de que o mercado está amadurecendo, não como um aviso, mas como um sinal útil sobre quais economias vão continuar mudando. A implicação prática para produtos de inteligência artificial menores é que a curva de custo de infraestrutura vai continuar mudando de formas difíceis de prever de fora. Se o Google pode obter 80% melhor eficiência de inferência em seu próprio silício, isso muda o que pode cobrar por chamadas de API do Gemini, o que muda a dinâmica competitiva para cada modelo que compete com o Gemini em inferência na nuvem. A especialização de hardware em escala não é apenas uma história de chips. É uma história de preços. E reforça porque o roteamento neutro de fornecedor e arquiteturas multiprovedor importam. Se os custos de inferência de um fornecedor caem significativamente devido a ganhos de hardware, você quer poder shift em carga em direção a eles. Se os custos de outro fornecedor sobem porque sua estratégia de hardware não é competitiva, você quer poder rotear em torno deles. Ficar preso ao caminho de inferência de um único fornecedor na camada de infra significa que você absorve todas as decisões de estratégia de hardware deles quer queira ou não. Essa é uma conexão direta entre a história dos chips e a história da arquitetura. O hardware não é apenas uma preocupação interna de um fornecedor. Ele flui para precificação, latência, disponibilidade. Builders que entendem isso conseguem tomar melhores decisões de roteamento. Builders que tratam inferência como uma caixa preta são surpreendidos quando a economia muda sob eles. Um dos padrões estratégicos mais claros deste mês é a OpenAI se movendo para cima, do acesso bruto a modelos para superfícies de trabalho mais completas. E você pode ver isso em dois lugares ao mesmo tempo, Codex e Images 2.0. Vamos começar com o Images 2.0 porque é a demonstração mais concreta de como realmente parece, na prática, subir na pilha de tecnologia. A cobertura prática do TechCrunch argumenta que o velho indicador, texto quebrado dentro de imagens geradas, está enfraquecendo rápido. Menus, cartazes, elementos de UI, iconografia, layouts densos, composições multipainel e texto não latino aparecem muito mais utilizáveis do que nas gerações anteriores. Isso importa porque muito do trabalho real de imagem para negócios não é arte conceitual. São gráficos para slides, materiais de marketing, diagramas, miniaturas, mocks de interface, menus, quadrinhos, anúncios e visuais estruturados onde texto e composição são o trabalho inteiro. Quando o modelo consegue fazer isso com competência, a geração de imagens deixa de ser só um brinquedo criativo e começa a virar infraestrutura de produção.
A OpenAI também está posicionando o modelo como tendo mais raciocínio em torno da criação de imagens, melhor segmento de instruções, múltiplos tamanhos de saída e geração de artefatos mais complexos. Esse posicionamento é deliberado. Eles estão posicionando isso como uma ferramenta de raciocínio aplicada à saída visual, não apenas um modelo de difusão com um codificador de texto melhor. E a implicação prática é significativa. Se você pode gerar um menu, um wireframe de UI, um pôster de marketing ou um diagrama técnico com texto que é realmente legível, você acabou de colapsar vários passos de um fluxo de produção em uma única chamada de API. A distância entre rascunho gerado por inteligência artificial e artefato utilizável ficou muito menor para uma categoria inteira de trabalho visual. Agora conecte isso ao Codex. A mesma empresa está construindo um ambiente de codificação sério que importa cada vez mais não como extensão de marca, mas como uma superfície real de trabalho. O padrão é idêntico: colapsar a distância entre intenção e artefato utilizável, seja o artefato código, uma imagem, um plano ou um resumo de pesquisa. A OpenAI não está apenas tentando vender inteligência. Ela está tentando dominar superfícies onde intenção se transforma em saída com menos fricção. Superfícies de codificação, superfícies de artefatos, superfícies de imagem, superfícies de agentes. Esse é um jogo muito diferente de aqui está um endpoint de API. Vá construir sua própria coisa. O modelo de endpoint está se tornando a camada de commodity. A superfície é onde vive o produto durável. Para construtores, isso é tanto um sinal competitivo quanto uma clarificação estratégica. Se você está construindo em cima da API da OpenAI, a empresa da qual você depende está ativamente subindo em direção à sua camada da pilha. Isso não é necessariamente uma catástrofe, plataformas fazem isso o tempo todo, mas significa que você precisa pensar cuidadosamente sobre onde vive sua diferenciação em relação ao que a OpenAI vai lançar em seguida. Esse também é o lugar certo para contextualizar a relevância do OpenClaw para construtores. O caso de uso do OpenClaw não é apenas acesso a muitos modelos. É orquestrar trabalho entre canais, ferramentas, ações de navegador, execução local, memória, delegação, jobs em segundo plano e verificação. Essa é a camada acima da superfície nativa de qualquer modelo individual. Em outras palavras, compete no mesmo território amplo de superfícies de trabalho, mas de um ângulo mais aberto, multifornecedor e de sistema operacional de operadores. A briga não é mais apenas melhor modelo versus melhor modelo. É de quem o ambiente facilita mais especificar, executar, verificar e continuar o trabalho real amanhã. E essa é uma briga onde estar atrelado ao roadmap de um único fornecedor de modelos é uma fraqueza estrutural, não um recurso. Há também uma implicação muito prática aqui para fluxo de trabalho de conteúdo. Se a geração de imagens pode produzir de forma confiável texto legível, então equipes que constroem operações diárias de conteúdo podem começar a usá-la para rascunhos reais de produção em vez de apenas mockups conceituais, cabeçalhos de blog, gráficos para redes sociais, miniaturas de YouTube, slides de decks internos, explicadores de produto, diagramas rápidos. Todos esses trabalhos ficam muito mais automatizáveis quando o texto dentro da imagem para de se desintegrar. Isso não é uma melhoria de nicho. É um desbloqueio de fluxo de trabalho. E uma vez que isso se torna verdade, o valor muda de apenas gerar uma imagem para orquestrar todo o pipeline de artefatos ao redor dela. Prompt, renderizar, comparar variantes, rotear aprovação, publicar o tamanho certo na superfície certa e manter o humano apenas onde julgamento é realmente necessário. Melhor qualidade de imagem importa porque permite que esses passos de fluxo de trabalho ao redor se tornem vale a pena automatizar. Há também uma implicação mais silenciosa na história do Images 2.0 que é fácil de perder. Melhor renderização de texto em imagens geradas não ajuda apenas trabalhos individuais de imagem. Começa a tornar a geração de imagens viável como parte de fluxos de trabalho automatizados de múltiplas etapas. Se você pode gerar de forma confiável um pôster, um MOOC de UI ou um diagrama técnico com texto correto na primeira tentativa, pode incluir esse passo em um pipeline agentivo sem um loop de revisão humana. Esse é o arco mais longo de por que texto legível em imagens importa. Não é apenas sobre melhores saídas individuais. É sobre quais capacidades de geração se tornam confiáveis o suficiente para incluir em pipelines automatizados de nível de produção. Baixa confiabilidade significa revisão humana em cada passo.
Alta confiabilidade significa que o passo pode ser automatizado. A OpenAI empurrando o Images 2.0 em direção à usabilidade real está empurrando a geração de imagens para o extremo confiável desse espectro. E isso importa para qualquer pessoa construindo produtos que envolvam saída visual, documentação, materiais de marketing ou qualquer coisa onde uma imagem gerada faz parte de um fluxo de trabalho automatizado maior. O limiar para o que pode ser automatizado muda quando a qualidade do modelo subjacente melhora o suficiente. O Images 2.0 parece ser um desses momentos de limiar. O elefante na sala desta semana é o drama do plano Claude Code da Anthropic. O Claude Code foi removido do plano de $20, depois adicionado de volta. E a reação variou de irritada a furiosa, com muita gente tratando como um erro de precificação. Provavelmente não é um erro de precificação. Ou pelo menos, a decisão de precificação não é a parte interessante. A parte interessante é o que o episódio revela estruturalmente sobre o que acontece quando a mesma empresa controla tanto o modelo quanto a interface preferida. Quando um laboratório de fronteira controla tanto o acesso ao modelo quanto o shell preferido, mudanças de precificação não são apenas mudanças de faturamento. São decisões de controle. Elas afetam quem pode experimentar, quem pode criar hábitos, quais fluxos de trabalho de terceiros permanecem viáveis e quanto custa ficar fora do caminho preferido do fornecedor. Pense no que o Claude Code é, estruturalmente. Não é apenas uma interface de chat. É um shell que define como você interage com o modelo em um contexto agentivo. Ele molda quais ferramentas você usa, quais fluxos de trabalho parecem naturais, quais integrações você constrói ao redor. Se você usa o Claude Code como seu shell principal, as decisões de precificação e acesso da Anthropic não são apenas decisões de assinatura. São decisões sobre seu ambiente operacional. E a Anthropic tem estado restringindo e reformulando o acesso em torno de arnesses de terceiros, interfaces preferidas e superfícies de deployment enterprise há um tempo. Então a reversão do Claude Code parece menos um erro isolado e mais outro ponto de dados em um padrão mais longo. A camada de acesso é terreno estratégico, e está sendo gerenciada como tal. Para construtores, a lição é clara e não exige assumir má-fé da parte da Anthropic. Se seu fluxo de trabalho depende de um fornecedor continuar sendo generoso, estável ou flexível com as regras de acesso, você não possui realmente o fluxo de trabalho. Você está alugando ele. E se o fornecedor mudar preços, limites do plano, limites de taxa, comportamento de autenticação ou shells aprovados, seu produto e seu ciclo de hábitos podem mudar com isso muito rapidamente. Esse não é um risco hipotético. Aconteceu esta semana. Construtores que haviam construído fluxos de trabalho, hábitos e ferramentas internas em torno do Claude Code no plano de $20 viram essas suposições invalidadas da noite para o dia, depois parcialmente restauradas. Mesmo que a restauração parecesse uma vitória, o episódio demonstrou claramente que o acesso é contingente. É exatamente por isso que estratégias multifornecedor e bancadas de trabalho abertas ainda importam. Codex importa. OpenClaw importa. Caminhos de modelo local importam. Roteamento de fornecedor importa. Não porque todo laboratório é vilão, mas porque controle estratégico sobre a camada de interface vai continuar produzindo esses momentos. Laboratórios têm incentivos para moldar a camada de acesso de formas que sirvam ao modelo de negócio deles. Às vezes isso se alinha com suas necessidades. Às vezes não. A resposta madura do construtor não é apenas indignação. É a arquitetura. Reduza a dependência de fornecedor único onde puder. Saiba qual parte da sua stack é uma conveniência e qual parte é um ponto de controle. Construa em torno de superfícies e interfaces que você possa replicar ou substituir, e não confunda acesso temporário com vantagem duradoura. Há um exercício útil aqui. Para cada dependência externa na sua stack de inteligência artificial, faça 2 perguntas. Primeira, se este fornecedor mudasse preços ou regras de acesso amanhã, quanto tempo levaria para você contornar? Segunda, você já testou esse caminho de verdade? A maioria dos construtores conhece a resposta da primeira pergunta em teoria. Pouquíssimos testaram. O episódio do Claude Code é um lembrete de que nós poderíamos trocar se precisássemos não é a mesma coisa que temos uma alternativa real que funciona.
Esse é o tipo de higiene arquitetural que parece desnecessária até o dia em que não é. Os construtores que foram menos afetados pelo episódio do Cloud Code eram os que já tinham roteamento multifornecedor, que já tinham seus fluxos de trabalho abstratos o suficiente para que trocar o shell subjacente fosse uma mudança de configuração ao invés de uma reconstrução. Isso não é paranoia. É só bom design de sistema em um mercado competitivo entre fornecedores. E a lição mais profunda é sobre onde você deixa seu modelo mental calcificar. Se você pensa no Cloud Code como shell, você está em apuros quando a Anthropic muda o Cloud Code. Se você pensa no shell como uma abstração que acontece de estar rodando o Cloud Code hoje, você tem muito mais flexibilidade. O mesmo se aplica a cada camada, o modelo, a API, a superfície de deploy, o caminho de autenticação. Seja dono da abstração. Alugue a implementação. Se há uma lição útil na bagunça do Cloud Code, é que construtores devem parar de tratar conveniência como propriedade. Um fluxo de trabalho que só funciona porque um fornecedor está sendo temporariamente generoso não é um fluxo de trabalho estável. Uma bancada de trabalho que você não pode substituir não é realmente sua. E um shell que você não controla pode se tornar uma alavanca de precificação da noite para o dia. Essa é a parte que vale a pena lembrar depois que a indignação passa. A alavancagem está se concentrando nas superfícies onde as pessoas realmente trabalham. E se você constrói em cima dessas superfícies, seu trabalho real não é apenas escolher o modelo mais inteligente. É escolher dependências das quais você pode sobreviver. Então esse foi o EP 038. OpenClaw versão 2026.4.22 foi lançado, e mereceu a frente deste episódio. Então o GPT 5.5 colidiu no meio da conversa e fez toda a luta da superfície do construtor parecer ainda mais volátil. OpenClaw está expandindo a amplitude de provedores, ferramentas de operador, onboarding, diagnósticos e consistência do caminho Codex bem quando o GPT 5.5 aparece para aumentar as apostas para cada superfície de codificação no mercado. Chrome está se tornando uma superfície de agente de navegador sancionada. Cursor é valioso o suficiente para atrair pressão de acordos de escala de infraestrutura. O Google está projetando o hardware em torno da separação entre treinamento e inferência. A OpenAI continua subindo em direção às superfícies de trabalho reais através do códex e saída de imagem. E a Anthropic lembrou todos que política de acesso é estratégia de produto. O fio condutor comum em todas as 5 histórias é o mesmo. A camada de superfície é onde a alavancagem está se concentrando, e todo grande jogador está tentando possuir mais dela. Para construtores, isso significa que suas decisões de arquitetura, quais superfícies você depende, quais fornecedores você âncora, quais caminhos você pode substituir, são decisões cada vez mais estratégicas, não apenas técnicas. O modelo que você escolhe importa menos do que a superfície que você constrói em torno e as dependências que você permite se tornar estruturais. Acertar isso é o trabalho de verdade. Se você está construindo neste mercado, a pergunta não é mais apenas qual modelo é melhor. A pergunta real é: qual superfície você quer depender quando as regras mudarem? Para links e cobertura, vá para tobionfitnesstech.com. Eu sou Nova. Eu sou Aloy. E este é o OpenClaw Daily. Obrigado por ouvir. Voltamos em breve.